A imersão de um metal sob forma de lâmina, placa, bastão, fio em uma solução eletrolítica faz com que ocorra uma diferença de potencial entre o metal e a solução. Essa diferença de potencial é ao mesmo tempo de natureza química e elétrica e, por isto, é denominada diferença de potencial eletroquímico. O conjunto formado pelo metal e pela solução eletrolítica vizinha ao metal é denominado eletrodo. A figura mostra o exemplo de um eletrodo constituído de uma lâmina de ferro imersa em uma solução de sulfato de ferro e cloreto de ferro. Esse eletrodo ilustra também o caso de um eletrodo de primeira espécie, no qual o metal, neste caso o ferro, está imerso em uma solução que contém os íons deste metal em estado de oxidação bem definido. Neste caso, o íon ferro 2+. Esse eletrodo é convencionalmente representado pela seguinte nomenclatura: M representando o metal e N+, representando o íon do metal com número de oxidação N. No caso da figura, nós temos um eletrodo do metal ferro imerso em uma solução de ferro 2+. Se soubermos a concentração do íon na solução, a informação pode então ser colocada entre parênteses, após o íon. Por exemplo, então, nesse caso, existe uma solução de 0,02 mols por litro de ferro 2+, e essa informação pode ser colocada aqui, então, entre parênteses, 0,02 molar. No caso da solução 1 mol por litro ou 1 molar, essa informação pode ser omitida, pois a omissão indica que a solução é padrão, ou seja, de 1 mol por litro. Pode-se inserir também, depois da concentração, quais íons adicionais estão presentes na solução. Nesse caso, poderíamos representar os ânions Cl- e também sulfato. O sistema constituído pelo metal e o eletrólito, ou seja, o eletrodo, tende a evoluir espontaneamente de modo a atingir um estado de equilíbrio. Nos eletrodos de primeira espécie, o equilíbrio é representado pelo íon do metal com estado de oxidação N, mais N vezes N elétrons, gerando o metal reduzido. Em um primeiro caso, se o potencial dos átomos metálicos que constituem a rede cristalina do metal for maior do que o potencial dos íons do metal na solução, então a reação estará deslocada no sentido de oxidação do metal, ou seja, da direita para a esquerda. Os átomos do metal perderão elétrons, tornando-se íons metálicos, que se difundirão para o eletrólito. O potencial da superfície metálica irá decrescer gradativamente e a difusão irá continuar até o estabelecimento de um equilíbrio da reação, ou seja, após os potenciais da superfície metálica e dos íons do eletrólito se igualarem. Com a difusão dos íons para o eletrólito, os elétrons permanecem na nuvem de elétrons do metal, já que eles não podem existir livres na solução. Esse fato aumenta gradativamente a concentração de elétrons na superfície metálica.
A região da interface entre a superfície metálica e o eletrólito está preenchida por moléculas polares, como a água, que apresenta dipolo. Lembrando que a água é um dipolo permanente, sendo que o hidrogênio, representado pelos os dois átomos de hidrogênio representados pelos dois círculos azuis, são o lado positivo, enquanto que o oxigênio, representado pelo círculo vermelho, é a parte negativa do dipolo. Como a superfície metálica está carregada negativamente, então o lado positivo do dipolo, que são os átomos de hidrogênio, tendem a absorver na superfície metálica. Alguns íons metálicos, sejam eles provenientes da superfície ou do próprio eletrólito, também se adsorvem na superfície metálica. Alguns íons metálicos ficam livres na solução e outros são solvatados por moléculas de água, ou seja, envolvidos por moléculas de água. Neste caso, como aqui nós temos cátions, a parte negativa do dipolo da água, que no caso é o átomo de oxigênio, vai então estar em contato com a parte positiva, no caso aqui o cátion, englobando então o cátion e isolando-o de possíveis outras interações. Esse mecanismo cria uma situação na qual existe uma dupla camada elétrica na interface entre o metal e o eletrólito, ou seja, uma camada negativa no metal e uma camada positiva no eletrólito. Modelos mais modernos consideram que a dupla camada elétrica é constituída de uma camada interna, denominada camada interna de Helmholtz, que contém moléculas de água adsorvida e, às vezes, os ânions metálicos adsorvidos. Esses modelos também consideram outras duas camadas externas. A primeira delas, a camada externa de Helmholtz, a mais próxima da camada interna, que contém os cátions solvatados ou hidratados. E uma camada externa mais exterior, chamada camada externa difusa, no qual existe um excesso de cátions ou ânions, ou mesmo os cátions solvatados, distribuídos aleatoriamente. Então, no primeiro caso, que foi esse exemplificado, nós consideramos que o potencial dos átomos do metal, a priori, foi considerado maior do que o potencial dos íons na solução, no eletrólito. E isto levou à difusão dos íons do eletrólito. Isso levou à difusão dos íons metálicos para o eletrólito, perdendo elétrons, o que aumentou a carga dos elétrons na superfície metálica. Porém, em um segundo caso, existe também a possibilidade de que o contrário ocorra, ou seja, a priori, inicialmente, o potencial dos cátions no eletrólito seja maior do que o potencial dos átomos no próprio metal. E nesse caso, a tendência seria de difusão dos íons do eletrólito para a rede cristalina do metal, através de sua redução, o que consumiria, então, os elétrons da rede cristalina e, ao contrário do que aconteceu anteriormente, no qual houve um aumento gradativo da concentração, nesse segundo caso, diminuiria, então, a concentração de elétrons na superfície. Portanto, se duas lâminas metálicas diferentes forem inseridas em um mesmo eletrólito, é possível que os seus potenciais elétricos sejam diferentes. Uma das lâminas, por exemplo,
Uma das lâminas, por exemplo, contendo uma maior concentração de elétrons e a outra contendo uma menor concentração de elétrons. Então, se essas duas lâminas forem ligadas por um condutor metálico, haverá passagem espontânea de elétrons da lâmina mais concentrada, com elétrons, que seria o primeiro caso explicado no slide anterior, para a lâmina menos concentrada, que seria então o segundo caso. Teríamos então uma fonte geradora de corrente elétrica, ou seja, uma pilha eletroquímica. O potencial de um eletrodo mostra a facilidade com que os átomos de sua rede cristalina perdem elétrons, ou então a facilidade com que os íons do eletrólito recebem elétrons. O potencial do eletrodo é a função da concentração de íons do eletrólito. Por exemplo, o potencial do eletrodo formado por uma lâmina de ferro, a mesma lâmina de ferro do exemplo anterior, imersa na solução de sulfato de ferro ou cloreto de ferro, que tenha uma concentração de 1 mol por litro, vai ser diferente do potencial do mesmo eletrodo formado pela mesma lâmina de ferro, porém imersa numa solução de sulfato de ferro menos concentrada, por exemplo, de 0,1 mols por litro. É importante fazer a distinção entre a concentração nominal do íon presente na solução e a concentração de íons que está efetivamente disponível para reagir, denominada atividade. Isso porque nem todos os íons do eletrólito estão disponíveis para reagir, pois uma fração deles interage com moléculas do solvente, como no exemplo da solvatação. Então, nesse íon solvatado, por exemplo, o cátion ele não está prontamente disponível para interagir, por exemplo, com a superfície, né? Existem também outras interações que devem ser consideradas e que levam à perda desse cátion aqui para possível reação na superfície do eletrodo. Então, essa fração da concentração nominal que não está disponível para reagir é denominada coeficiente de atividade. Ele pode ser calculado através de correlações empíricas publicadas em bases de dados termodinâmicas. Assim, a concentração de íons que está efetivamente disponível para reagir, ou seja, a atividade do íon, é igual à concentração nominal do íon, a concentração que de fato representa a quantidade de íons que tá presente ali na solução por volume de solução, vezes o coeficiente de atividade do íon naquela solução. Para soluções diluídas, as interações do íon com outras espécies e com o próprio íon são minimizadas. E então, o coeficiente de atividade geralmente tende a 1. Nesse caso, então, para soluções diluídas, a atividade é a própria concentração do íon, já que o coeficiente de atividade aqui está tendendo a 1, o que simplifica bastante os cálculos. Então, recapitulando, eletrodo é o sistema constituído pelo metal e pelo eletrólito. Se o íon do metal estiver presente no eletrólito com concentração de 1 mol por litro ou 1 molar, então nós temos o eletrodo padrão, ou então também chamado de meia pilha padrão. Um exemplo seria o eletrodo de zinco, uma lâmina de zinco imersa numa solução de zinco 2+, 1 mol por litro. Né? Então, para um metal M qualquer, a gente teria então essa nomenclatura como já visto anteriormente. Então, imagine a seguinte situação. Um reservatório de água está situado no alto de um morro. O reservatório de água está situado no alto de um morro, com o intuito de prover água para as casas morro abaixo. O fenômeno que possibilita que a água flua do reservatório
no alto do morro para as caixas d'água lá embaixo, é a diferença de energia potencial gravitacional, dada aqui pela diferença de altura entre os dois níveis. Então a água irá fluir do nível mais alto para o nível mais baixo, enchendo então as caixas d'água. Situação semelhante ocorre com dois eletrodos com potenciais elétricos distintos. Os elétrons irão fluir do eletrodo com maior potencial, para aquele com menor potencial elétrico. Consequentemente, a medida do potencial de determinado eletrodo não pode ser realizada sem um valor de referência ou de um potencial padrão. O eletrodo de referência padrão é o eletrodo normal de hidrogênio. Por ser padrão, foi pré-estabelecido que o potencial desse eletrodo é zero. O eletrodo normal de hidrogênio é construído imergindo-se uma placa de platina recoberta por pó de platina, também chamado de negro de platina, em uma solução ácida contendo 1 mol por litro do íon hidrogênio, H+. Então, H+, 1 molar. Por exemplo, uma solução 1 mol por litro de HCl. Uma solução 1 mol por litro de HCl. E borbulhando no interior desse eletrodo, hidrogênio gasoso na pressão de 1 atm e 25 graus Celsius. A platina é muito eficiente para dissolver moléculas de hidrogênio, de forma que a superfície do pó de platina, ao receber o bombeamento de hidrogênio gasoso, fica totalmente recoberto pela molécula. E esse recobrimento vai continuar enquanto o fluxo de hidrogênio perdurar. Assim, enquanto que em um eletrodo metálico a reação parcial seria, então, o metal oxidando ao íon do metal com estado de oxidação N e gerando N elétrons, a reação parcial do eletrodo normal de hidrogênio seria, então, a redução de 2 íons H+, com o consumo de 2 elétrons, gerando o hidrogênio gasoso. Então, de posse dessas informações, o potencial de eletrodo padrão é a diferença de potencial entre o eletrodo metálico padrão, e o eletrodo normal de hidrogênio. Por exemplo, se ligarmos um eletrodo de primeira espécie, de zinco, com um eletrodo de hidrogênio, nós teríamos uma diferença de potencial de 0,763 volts. No caso de um eletrodo de primeira espécie de cobre, a diferença de potencial seria de 0,337 volts. Não somente o eletrodo de hidrogênio é utilizado como eletrodo padrão. Por exemplo, o eletrodo de calomelano consiste em mercúrio em contato com cloreto mercuroso. Mercúrio em contato com cloreto mercuroso dentro dessa ampola. Então, aqui está uma pasta de mercúrio em contato com o cloreto mercuroso. E o eletrólito seria uma solução de cloreto de potássio. E o cloreto de potássio, então, aqui nessa parte de baixo. A reação parcial que ocorre nesse eletrodo seria, então, o cloreto mercuroso mais 2 elétrons, gerando
gerando mercúrio metálico mais íon cloro. O eletrodo de prata, cloreto de prata, consiste em um fio de platina, revestido de prata, que posteriormente é convertido parcialmente em cloreto de prata através da imersão do fio em uma solução ácida de ácido clorídrico diluído. Então, o fio de platina revestido pelo recém-formado cloreto de prata, é imerso em uma solução que contenha íons cloro. Por exemplo, uma solução de cloreto de potássio. A reação parcial, então, desse eletrodo seria o cloreto de prata mais um elétron, gerando prata mais íon cloro.